como montar um prato do almoço de uma forma saudável. Eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida. Talvez pode ser sua dúvida também. Como que eu vou montar o meu prato com os alimentos que eu tenho aqui em casa de uma forma que vai contribuir para o meu emagrecimento, de uma forma que vai contribuir para você, talvez que seja pré-diabética, diabética. Eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Melhor, eu vou simular 2 pratos. O primeiro aqui, geralmente, que eu observo as pessoas servir. E o segundo é o prato, a segunda opção é o prato que eu, como nutricionista, te oriento que você consuma aí, né? 90% das vezes, né? No seu dia a dia, na sua casa. Então, principalmente para você que quer emagrecer, quer controlar diabetes. Olha como que esse prato aqui, tá sem cor. Olha de cá. Olha que diferença. Mas antes de começar, deixa eu apresentar. Eu sou Sandra Soares, eu sou nutricionista. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário aqui. Eu gosto de ler o seu comentário. Eu quero saber qual que é a sua dúvida, assim eu também posso gravar outros vídeos, né, com a sua dúvida que você tem, porque o meu intuito aqui é ajudar a você. Então, nesse vídeo, eu vou te dar o passo a passo, eu vou falar de uma forma bem simples para você compreender e você vai ver a grande diferença no final desse vídeo. Então, não saia, assiste esse vídeo todo que você vai ver. E eu tenho certeza que depois que você assistir esse vídeo, você vai mudar aí o seu pensamento, o seu modo de você serve o seu prato, o seu almoço diariamente. E antes de nós começarmos de fato, uma coisa eu quero falar. Não vou fazer com nenhum alimento diferente, alimento que tem na sua casa. É comida de verdade, alimento deve ter aí na sua casa. Aqui, é o feijão. Isso aqui é uma proteína animal. Aqui eu coloquei aqui uma carne suína. Arroz integral. Um macarrão. Aqui é um arroz branco. E aqui uma salada, tá? Então vamos começar? Eu vou começar aqui montando o prato que geralmente eu vejo quando estou almoçando no restaurante ou quando eu estou em atendimento, quando a pessoa me manda ali o recordatório alimentar dela, aí eu começo a entender ali o que geralmente ela consome no dia a dia dela. Então vamos lá. Então eu vou começar aqui com um arroz branco. Muitas pessoas gostam do arroz branco, todo dia consome, né? Então arroz branco. Também vou colocar aqui o macarrão. Vou colocar mais um pouquinho de macarrão. Também vou colocar um feijão, né? Nós brasileiros adoramos. Um arroz com feijão, não é verdade? Você gosta de arroz com feijão? Mais um pouquinho de feijão. Vou colocar uma proteína. Vou colocar aqui a proteína. Então nós colocamos aqui, o arroz, o macarrão, o feijão, a proteína, né? Que é uma carne. E eu vou colocar aqui meia rodela de tomate. Aqui que as pessoas costumam servir. O arroz, né? O arroz ele é bem tolerado porque ele é sem glúten. Então tem o arroz, tem o feijão, o macarrão, uma carne e um meio tomate lá para não falar que tem a verdura, né? Isso aqui é um prato com excesso de carboidrato. Então, nós temos carboidrato aqui no arroz, no macarrão, no feijão. O feijão é uma leguminosa, assim como o grão de bico, a ervilha, mas também ele é fonte de carboidrato, né? A proteína. Então, é um prato com excesso de carboidrato, é um prato que não vai contribuir com o emagrecimento, que não vai contribuir para dar saciedade. Eu vou explicar isso para você no próximo prato, por que não contribui, tá? Não vai contribuir para uma pessoa que está pré-diabética, diabética. Sim, é um prato muito comum das pessoas servir, mas não é a minha, é uma orientação nutricional dizendo sim, ideal para você consumir diariamente. Eu vou servir agora o próximo prato. A outra sugestão é que é a refeição que eu sugiro que você consuma e você vai ver a diferença. Então vamos começar o nosso segundo prato. Então eu já vou começar aqui servindo uma salada. Aqui tem, rúcula, tomate. Eu vou colocar tudo isso aqui, que geralmente eu como essa quantidade mesmo. Então tem rúcula, tomate, alface, pepino. Aqui também tem beterraba cozida. Poderia também ser beterraba crua, sim, mas hoje eu escolhi beterraba cozida. Chuchu, tá? Muita gente fala assim, chuchu é sem graça, né? Não, gente, chuchu não é sem graça, é bem saboroso. Só você
fazer ele, colocar um tempero, colocar pouca água. Eu vejo pessoas cozinhando chuchu com muita água, ele fica aguado, fica sem graça, né? Então, ó, só para vocês verem aqui. Aqui nós já temos o alface, a rúcula, o tomate, o pepino, chuchu e a beterraba. Metade do prato. Você deu para você ver? Olha que a diferença, já metade do prato. Nós já temos esses legumes aqui. Poderia ser outro? Claro que poderia. Poderia ser uma cenoura, poderia ser uma berinjela. Por exemplo, os alimentos na cor roxa, né? Igual a beterraba, a berinjelas, eles são ricos em antocianina, né? Que é um poderoso anti-inflamatório na sua alimentação, principalmente as mulheres, tá? Que na gestão menopausa consomem alimentos na cor roxa. Então poderia ter, por exemplo, aqui a cenoura, mas aí fica o seu critério. Eu te oriento você colocar aí pelo menos 3 cores no seu prato. E uma das dúvidas que as pessoas geralmente têm, Sandra, tem que comer a salada primeiro para depois comer, né, o arroz, feijão, proteína, enfim, depende de você, tá? Se você é aquela pessoa que acaba consumindo mais, eu te orientaria você comer salada primeiro, porque você já ia mastigar, então você já ia mandar sinais para o sistema nervoso central que você já está saciada, você já ia diminuir, podemos falar assim, né, a sua fome, para quando você for comer os outros alimentos, os alimentos quentes. Não quer dizer que são alimentos ruins, claro que não, né? O arroz, o feijão, a carne, é claro que não são, mas são alimentos mais calóricos e as verduras são menos calóricas. Então, quando você for comer esses alimentos, os alimentos quentes que a gente fala, você já vai estar saciado, você não acaba exagerando nas quantidades quando você for terminar de servir aqui o prato, como que eu vou te mostrar. Eu vou colocar aqui para temperar essa salada limão, tá? Por que eu vou colocar limão? Porque o limão, ele é rico em vitamina C. E a vitamina C, ela vai potencializar a absorção do ferro. Por exemplo, aqui, ó, da beterraba, aqui na rúcula. Então, você entende que para a gente ter um prato, uma alimentação saudável, não é só o que a gente coloca, é também a combinação que nós vamos fazer ao longo dessa refeição. Então, você temperar aí com limão, ou você fazer um molho para salada, onde você vai colocar ali, por exemplo, um azeite. Mas, por favor, usem azeite em quantidade moderada. É uma excelente gordura, sim, mas em excesso não vai te trazer nenhum benefício, pelo contrário, vai atrapalhar, tá? E para colocar um azeite, por exemplo, ou então você preparar um molho, por exemplo, né? Um molho de azeite com limão e mostarda, que fica bem saboroso, vai trazer mais sabor na sua salada. E também o azeite, que é uma fonte de gordura, né? As vitaminas lipossolúveis, que são vitaminas A, D, E e K, elas juntam fontes de gordura, por exemplo, o azeite, e elas são melhores absorvidas pelo nosso corpo, tá? Então, ó, metade do meu prato já tá aqui, ó, alface, a rúcula, tomate, pepino, o chuchu e a beterraba, tá? Imagina que tem assim, tipo um arco-íris, tá? Agora, o que eu vou colocar aqui? Eu vou usar o arroz integral. Olha, é um arroz que tem mais nutrientes que o arroz branco? Sim, tá? Do arroz integral, dá para me colocar o arroz branco? Sim, dá para você também consumir o arroz branco, se você preferir. Mas o arroz integral, ó, para você ver aqui, ó, ele tem outros nutrientes, tem semente, então vai ter mais nutrientes mesmo no seu almoço, tá? Colocar o feijão. Poderia ser uma outra leguminosa? Sim, tá? Feijão é uma leguminosa, você poderia colocar aqui um grão de bico, poderia colocar aqui uma lentilha, tá? Mas eu vou usar o feijão aqui. E agora, eu vou colocar a minha proteína, tá? Poderia ser outra proteína, claro, poderia ser um frango, poderia ser uma carne bovina, um peixe assado, dá para você preparar no air fry. E esse aqui é um prato que eu considero um prato saudável, que vai te ajudar aí no seu emagrecimento, que vai contribuir para você que é pré-diabético, diabético. Vejam a diferença, gente. Vejam a diferença deste prato. Pois repara, gente. Este prato aqui tá sem cor. Olha de cá. Olha que diferença. É um prato que você olha e te dá apetite. É um prato colorido, rico em nutrientes. Percebe? Percebe a diferença? Vai falando aqui em comentários para mim. Você entende, você percebe essa diferença? Ó,
Agora eu quero falar com você sobre a proporção. Vou usar essa faca aqui para dividir esse prato. Olha, metade do prato, daqui para cá, olha, verduras e legumes. Você poderia usar só verduras cozidas, refogadas, sim, de sua preferência, tá? Mas metade do prato. E outra metade, ó, o arroz e o feijão, e outra metade a proteína. Isso aqui sim, é um prato que vai te trazer vários benefícios. Eu te oriento que você consome todo dia no seu almoço, metade dele, verduras e legumes, o arroz, o feijão, a carne. Talvez você me pergunte, mas Sandra, eu poderia também ter colocado um macarrão, né? Carboidrato com macarrão, como assim também o carboidrato do arroz? Sim, você poderia, mas é muito importante você entender a proporção. Você viu que a proporção que eu coloquei aqui? Que é, olha, dividir esse lado aqui e dividir esse no meio aqui que fica o lugarzinho do arroz. A questão não é você não poder misturar 2 carboidratos. A questão é você não exagerar e não colocar uma quantidade generosa de carboidrato. Aí você acaba o quê? Não tendo um prato equilibrado em relação à proporção de cada nutriente daqui. Então você poderia colocar o macarrão? Poderia, mas aí você tem que diminuir a quantidade de arroz e você colocar o macarrão. Eu, Sandra, prefiro comer só um carboidrato de vez, mas aí fica ao seu critério, você fica só atenta na quantidade de proporção de carboidrato, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te trazido clareza, entendimento, como que você montar o seu prato do seu almoço de uma forma equilibrada, com alimentos tem na sua casa, tá? Deixa aqui seus comentários, eu vou ter um enorme prazer de ler ele e ver que você gostou do vídeo, tá?